Oi, gente! Vamos continuar os nossos estudos sobre membrana plasmática. Aula de hoje, então, passagem, transporte de muitas substâncias por essas membranas plasmáticas. Bom, por que estudar isso? Porque essa membrana plasmática, ela tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela deixa entrar substâncias, bem como ela deixa sair substância, tá? Então, ela permite essa passagem. Mas não é que a substância chega aqui, ela abre uma porta e a substância entra ou sai. Não. Há alguns mecanismos para esse transporte de substâncias, é o nosso tema da aula, certo? Bom, para nós começarmos, nós vamos falar de alguns termos, tá? Com relação à concentração de substâncias dentro dessas células ou fora delas. Bom, em química nós falamos em solução. E daí a professora fez o desenho aqui de 2 frascos, tá? Com líquido com substâncias dentro, certo? Bom, quando a gente chama de soluções isotônica, iso é igual, ou seja, esses frascos têm a mesma quantidade de uma determinada substância. Eles são iguais, têm a mesma concentração. Quando eu falo uma solução hipertônica, hiper é mais concentrado. Então, quer dizer que, por exemplo, nesse frasco aqui do lado, está mais concentrado de substâncias do que o outro. E essas substâncias nós vamos chamar, então, de soluto, tá? Várias substâncias, então, são chamadas de soluto. Bom, outro tipo de solução é a chamada hipotônica. Hipo, menos concentrado. Então, olha só, este frasco está menos concentrado de soluções do que o do lado, certo? Então, gente, agora nós vamos se referir com relação à célula. Ó, eu posso dizer que a célula está hipertônica com relação ao meio. Ou ao contrário, eu posso dizer que a célula está hipotônica com relação ao meio, a determinada substância. Então, ou ela está mais concentrada, ou ela está menos concentrada, tá? E aqui vão ter, então, 2 termos, soluto e solvente. Soluto são sempre substâncias, por exemplo, glicose, aminoácido, gases respiratórios, enfim, N substâncias. E solvente vai ser sempre a água, nossa famosa água, certo? Então, vamos lá. Tipos de transporte: passivo, ativo e o dito em massa, certo? Vamos começar com transporte passivo. Transporte passivo, gente, o soluto passa do meio hipertônico para o meio hipotônico. Ô, minha nossa, professora, o que você está falando? Olha só a imagem, gente. Ó, o soluto aqui nessa imagem está representado pela sacarose. Sacarose é um carboidrato, tá? Por essas bolinhas vermelhas. E o solvente, a água, por os triângulos, certo? Então, nessa imagem aqui, nós temos a solução A e a solução B. A solução A, nesta imagem aqui, está mais concentrada do que em B. É neste sentido, tá? Então, quando a professora fala aqui que o soluto passa do meio hipertônico para o meio hipotônico, vamos supor que aqui está muito concentrado e aqui está menos. Há uma tendência de igualar concentrações, então o soluto vai passar para cá, para os 2 frascos estarem com a mesma concentração, certo?
Bom, esse transporte passivo, então, ele é caracterizado sem gasto de energia, ou seja, as moléculas, as substâncias passam livremente, não livremente, mas no sentido de naturalmente através das membranas, certo? Então, dentro de transporte ativo, nós temos difusão e osmose. Entre difusão, nós temos simples e facilitada. Olha só que fácil. Difusão simples é a passagem de substâncias através dos fosfolipídios. Por exemplo, gases respiratórios. Fosfolipídios, se vocês lembrarem, estão aqui, ó. Difusão simples, por exemplo, gases respiratórios passam aqui livremente, naturalmente pelos fosfolipídios, oxigênio, gás carbônico e tudo mais, tá? Exemplo, gente, por exemplo, os nossos alvéolos pulmonares. Os nossos alvéolos pulmonares, então, tem uma camadinha só, que proporciona essa passagem desses gases pela membrana. Então, por diferencial de concentração, por difusão simples, os gases entram ou saem do alvéolo para dentro, né, do vaso sanguíneo ou voltando para o alvéolo por difusão, tá? Nós temos o outro tipo aqui também, difusão facilitada, passagem de substâncias através das proteínas. Então, através das proteínas da membrana plasmática é que se passa glicose, vitaminas, aminoácidos e vários outros, tá? Então, essa passagem dessas substâncias, desses solutos, é facilitada por proteínas. É como se por dentro das proteínas tivessem canais por onde essas substâncias vão passar, tá? Bom, seguindo, vamos lá. Outro tipo de transporte passivo é a osmose, mas aqui a gente não fala do soluto, a gente fala do solvente. O solvente, então, a água, vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Ô, professora, como assim? Então aqui nós temos dois exemplos, em célula vegetal e em célula animal. Em célula vegetal, gente, imaginem, duas situações, então. Quando o meio está hipertônico e dentro da célula está hipotônico. Turma, imaginem um exemplo de quando nós temperamos alface, salada, tá? É como se nós enchêssemos de sal ou vinagre, vamos supor. Nós estamos deixando esse meio hipertônico. Há uma tendência da água, então, ou seja, o solvente, sair. Então, passagem do meio hipotônico para o meio hipertônico, num sentido de dissolver todo esse sal. Se a água sai, tem a passagem, a saída dessa água, essa célula murcha. Por isso que o alface, depois que a gente tempera ele, murcha, porque ele perde água por osmose, tá? Do contrário, pessoal, se o meio estivesse hipotônico com relação a dentro da célula, solvente sempre passa do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, haveria a entrada de água e a célula ficaria cheia. Quando ela fica cheia, a gente diz que ela fica túrgida, certo? Bom, célula animal. A célula animal também vai ter essas características, mas a célula animal não tem parede celular. Então, pode ser que ela pode se romper em alguns momentos, tá? Então, quando o meio está isotônico com relação à célula, mesma concentração dentro e fora, tudo bem. A entrada e a saída de água vai ser normal, tá? Bom, mas quando o meio, então, está hipertônico, vai ter a saída de água. O solvente passa do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? E do contrário, quando o meio está menos concentrado do que dentro, tá? A entrada de água. Às vezes pode entrar tanta água, mas tanta água, que ocorrer a lise celular. Lise celular é a
quebra, ruptura da célula. Quando nós falamos da hemácia, se chama hemólise, tá? Ruptura dessa célula. Bom, então, como exemplos de osmose, nós podemos citar, então, célula vegetal temperar salada, célula animal, salgamento das carnes. Lembram antigamente que não se tinha geladeira? O que se fazia? Salgava as carnes, fazia a tal carne seca, ou a chamada carne de charque. Por quê? Retirava-se toda a água dela, deixava a carne seca. Tirando, ou seja, desidratando a carne, evita-se a proliferação de micro-organismos e, consequentemente, a contaminação, tá? E outro exemplo nós temos também, despejo de esgotos em cursos d'água, rios e cursos d'água. Torna-se o meio mais concentrado, ou seja, hipertônico com relação aos peixes. E daí eles podem morrer, peixes e outros organismos, tá? Seguindo, transporte ativo, aqui é o contrário, tá? Então, é contra o gradiente de concentração. Então, naturalmente, as moléculas vão entrar por difusão. Mas, gente, tem moléculas que são ruins dentro da célula e precisam ser tiradas. Esse tirar, usa-se energia, usa-se ATP, a nossa energia celular, tá? Exemplo, bomba de sódio e potássio. Muito sódio dentro da célula é ruim e potássio dentro da célula é bom. Então, por meio de proteínas, a célula tira sódio para fora e coloca potássio para dentro. Tá? É preciso, por exemplo, muito potássio, questão de respiração celular e outros processos. Então, é preciso ter esse movimento, tá? Contra o natural, contra o gradiente de concentração. E aqui a gente cita também propagação dos impulsos nervosos pelos neurônios. Vocês sabiam que a condução dos impulsos nervosos também é por conta da despolarização dessa membrana aqui, ó, dos axônios dos neurônios, tá? Mas isso a gente deixa para outra aula, certo? E por fim, transporte em massa, tá? Passagem de moléculas grandes pela membrana. Então, aqui nós falamos da entrada e saída. Entradas de substâncias se chama endocitose. Endo, dentro, então para dentro. Tá? Bom, dois tipos, fagocitose e pinocitose. Fagocitose, englobamentos de partículas sólidas. Por exemplo, a alimentação das amebas. As amebas se modificam aqui a membrana plasmática para englobar o material a ser digerido, tá? Por exemplo, também células de defesa do nosso corpo. Os glóbulos, os leucócitos, os glóbulos brancos, também fazem fagocitose. E nós temos aqui o outro tipo de endocitose, chamado pinocitose, englobamentos de partículas líquidas. Por exemplo, as nossas células intestinais, que absorvem, por exemplo, polissacarídeos, ou seja, carboidratos grandes dissolvidos em água, tá? Partículas líquidas. E por fim, nós temos exocitose, fora, então é a saída de moléculas grandes, ou seja, moléculas grandes vão ser eliminadas, vão ser liberadas para fora da célula. Isso se chama exocitose, tá? Quando nós falamos dos lisossomos, nós chamamos essa liberação de plasmocitose, mas é lá nos lisossomos, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau!